Seja bem-vindo ao canal da HCode, a playlist de CSS3 com cada uma das propriedades CSS. Esse é o vídeo da propriedade background, ou plano de fundo. Se você ainda não conhece o canal, se inscreve aí, já deixa o seu like que ajuda bastante a gente. E bora chamar a vinheta, vamos aprender mais CSS. Nessa aula sobre a propriedade background, ou plano de fundo, chegamos depois da saga aí de cada uma das propriedades de background. Agora, a que resume todas elas, ou quase todas as propriedades. Dá uma olhada aí na tela que a propriedade CSS background, ela define várias propriedades diferentes de plano de fundo em um único elemento. Então, de vez você colocar cada uma das propriedades background com os seus valores possíveis, você pode utilizar somente background e colocar os valores, mas é preciso respeitar a ordem que elas aparecem aí na lista. Então, que ordem é essa? A gente vai ver que elas abrevia a background color, background image, background position, background size, background repeat, background origin, background clip e background attachment. Agora, a ordem é exatamente essa que está aparecendo nos valores possíveis para você. Então, primeiro a gente define a cor, depois a imagem, a posição, ou você vai definir o tamanho, o modo de repetição, a origem, de onde se origina o background, lembra que a gente explicou também nessa aula, o clipe, quando que acontece o corte, se ela vai estar anexada ou não, né, o attachment dela, e ainda temos os valores padrões, lá os valores globais, na verdade, initial, inherit e unset. Lembrando que o valor padrão vai ser necessário ver o valor padrão de cada uma das propriedades para você ver funcionando, e o valor herdado é não. Automaticamente ela não vai receber herança, assim como cada uma delas também não recebe herança. Vamos fazer um exemplo aqui, pelo menos um exemplo simples de como a gente pode utilizar a propriedade background. Lembrando, se você quiser ver cada uma das possibilidades, é só você juntar as aulas que você já aprendeu de cada uma dessas propriedades CSS. Bora para o VS Code. Vamos criar aqui então um novo arquivo, vou chamar esse arquivo somente de background.html e vou criar aqui então o HTML do nosso arquivo. Vou atribuir diretamente no body mesmo e agora eu vou passar a minha propriedade background. Então veja que eu posso passar uma cor, eu posso passar uma imagem, eu posso passar o size, enfim, eu posso fazer várias passagens de outras propriedades simplesmente nessa propriedade aqui. Então é isso que eu vou fazer agora. Ó. Por exemplo, vou chamar aqui uma imagem, vamos pegar aqui da lista de imagens que a gente tem na pasta dos outros exemplos. Por exemplo, ó, vou chamar essa daqui que a gente utilizou na borda. Por quê? Porque ela tem transparência, tá? Então esse detalhe vai ser importante. Vou colocar aqui, ó, barra images, barra essa imagem aqui, ó. Vamos chamar ela aqui do lado já para a gente ver o resultado, como é que está ficando o arquivo de exemplo background. Então tá lá. Então veja que ela está repetindo, né, para todas as direções aqui essa imagem. Deixa eu só quebrar aqui o texto para a gente visualizar legal. Então, ó, antes da imagem eu posso definir, por exemplo, uma cor. De vez branco, por exemplo. Imagina que eu quero que tenha a cor preta. Então veja que eu estou misturando background color com background image, tá? Importante seguir a ordem, né? Embora se você muda essa ordem dependendo das propriedades, o CSS vai entender como acontece aqui, afinal de contas a função URL é muito diferente de um hexadecimal de cores. Mas isso não acontece, por exemplo, com valores que tenham o mesmo valor. Então vai ser importante seguir a ordem nesses outros casos, tá bom? Por exemplo, vou colocar aqui, ó, que eu quero que não tenha repetição. Então eu vou colocar o no repeat também aqui, ó, sem utilizar o background repeat para poder fazer a repetição. Ainda poderia mexer no tamanho dela, por exemplo, passar aqui um cover. E veja que quando eu coloco o cover, temos aqui uma propriedade inválida, afinal de contas, lembra que eu não posso usar. Por quê? Porque ou eu utilizo color, image, position, ou eu utilizo o size, o repeat, o origin, então nem todas as combinações vão funcionar somente na abreviada. Vou remover aqui então o cover, mas ainda eu posso somar, eu posso colocar, por exemplo, aqui o size e cover
depois. Então veja que eu estou usando a forma abreviada e estou acrescentando ainda, você ainda consegue fazer dessa forma aqui também. Mas tem um detalhe importante, lembra que o CSS ele vai interpretando linha a linha, então se a gente utilizasse antes, por exemplo, um color, background color branco, obviamente esse branco está sendo sobrescrito aqui pelo preto, né? Se a gente até quisesse usar outra cor para ver que ele está sendo sobrescrito, ó, vou remover o preto daqui e aí você vai ver que nesse caso não está ficando vermelho porque o background está sendo substituído, o color, pelo image, né? Então a imagem está sobrescrevendo a cor aqui, também não funcionaria colocar antes, mas a gente poderia colocar depois e aí você vai ver que a cor é adicionada ao fundo da imagem que a gente colocou. Eu sobrescrevi a imagem, teria que usar o background image nesse caso. Então temos aqui a forma abreviada dessa função aí, na verdade dessa propriedade CSS do CSS3. E se você gostou desse vídeo aqui, dessa aula de CSS3, deixa o like que ajuda bastante a gente, se inscreve no canal e saiba que essa é uma aula, apenas uma aula de muitas outras do nosso curso completo de CSS3. O link está na descrição desse vídeo para a nossa plataforma, que com apenas uma assinatura você não só tem acesso a todas as aulas desse curso, como também muitos outros cursos novos a todo momento. Então dá uma olhada lá, confere aí, a gente se vê em outro vídeo,